Olá pessoal, sou Nilma Soares, Caliça Alex. Estou aqui para mais um episódio da série Identificando e Tratando as Dores da Alma. Hoje vamos falar como lidar com um narcisista. Mas primeiro, dê um like no vídeo, curta o canal, compartilhe esse canal para que a gente possa divulgar mais e mais o assunto, ok? A vida de quem convive com um narcisista geralmente é repleta de humilhações, de maus tratos, abusos, né? E muitas vezes a pessoa que convive com o narcisista desenvolve crises de ansiedade, pânico, infelicidades, depressão. E o que é uma pessoa narcisista? Uma pessoa narcisista é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. E quando a gente fala em transtorno de personalidade, é mais ou menos assim, a pessoa funciona de uma determinada maneira, tá? Então o narcisista, ele se sente o grandioso, né? Ele é merecedor de tudo, né? E quem convive com ele nunca está qualificado ou nunca chega aos pés dele, né? Porque ele é especial e único. Sendo bem realista, é uma visão extremamente arrogante, né? Porque ele tem uma visão, como é que se diz? Fantasiosa dele mesmo. É como se ele fosse superior a tudo, ele fosse especial e ele precisa dos louros disso, ele precisa ser reconhecido por isso. Então, ele faz com que as pessoas que estejam na convivência dele o sirvam, o achem o máximo, as pessoas têm que idolatrá-lo, entendeu? O narcisista está sempre certo e ele faz questão que as pessoas reconheçam isso, né? Ele geralmente é abusivo nos relacionamentos dele, por exemplo, um marido narcisista, uma mulher narcisista, uma mãe narcisista, um chefe narcisista, né? Amigo narcisista, ou seja, nos relacionamentos dele, geralmente, ele é abusivo. O narcisista é autorreferência de tudo. Tudo é bom, tudo que é certo, tudo que presta ou não presta, ele é a referência, né? É a sumidade em qualquer assunto. Ele tem que ser o centro das atenções e exige que o outro idolatre ele. E você observa algumas características no narcisista. Por exemplo, ele é extremamente invejoso. Por quê? Porque ninguém pode ter nada que ele não tenha, ou então ter algo melhor que o dele, entendeu? Arrogância, por quê? Porque ele é o bom, então ele sabe de tudo, ele tem as melhores soluções, ele tem as melhores respostas, ele sabe como as coisas devem caminhar, o que vai dar melhor resultado. Só ele, ninguém é capaz de ter uma opinião que seja melhor que a dele, né? E manipulação, por quê? Porque ele é um ser que precisa manipular o outro para que o outro esteja subjugado a ele. Então ele subjuga as pessoas do convívio dele para que elas ajam do jeito que ele quer. Lembre-se, o narcisista precisa ser o bom e ele precisa ser reconhecido com relação a isso. Então ele vai manipular as pessoas para que elas o vejam como um ídolo, né? Ele é o cara, o bom, né? É assim que ele faz com as pessoas que convivem no meio dele. Nem que para isso ele tenha que usar meios inescrupulosos, entendeu? Mas a gente precisa entender por que um narcisista é desse jeito, né? Ele é assim porque ele esconde, na realidade, um vazio existencial, né? É um processo muito doloroso para ele. O que ele fez? Ele criou uma personalidade para que ele não tenha que lidar com o lado frágil dele. Porque, na realidade, ele é um cara sem autoestima, ele é imaturo, ele é frágil, ele é infantil, ele é egoísta, ele é orgulhoso, mas ele jamais vai ter condição de lidar com isso perante as pessoas. Por quê? Porque o orgulho dele não deixa. Então o que ele faz? Ele constrói uma personalidade, ele vive essa personalidade e ele acredita no que ele está vivendo, né? É como uma forma de compensar,
né? Mas é uma máscara, eu compenso. Então, no fundo, ele não se olha, ele não quer ver quais são os problemas dele, qual é o lado emocional dele. Ele não deixa o lado emocional florar. Uma pessoa narcisista não tem nenhuma empatia, nenhum lado emocional. Não adianta esperar que seja uma pessoa, ela vai se apaixonar por mim. Não. Ela vai ter de você o que ela espera. Você é uma pessoa que reconhece todo o que ele tem de bom, todo o lado maravilhoso dele, então ele vai te admirar, mas ele não sabe lidar com emoções, ele não tem empatia com relação a você, então ele não vai ver o seu lado. Não espere isso de um narcisista. Então, para ele conviver, né, com os processos dele, ele vai buscar o fato de ser o centro do mundo, o centro das atenções, né? Ele vai manipular as pessoas e as situações para que o ego dele esteja sempre reforçado no que ele espera, né? Evitando assim lidar com as frustrações dele, né? Assim também ele não precisa ter uma entrega emocional. Por quê? Porque se ele for buscar dentro dele qualquer emoção, qualquer sentimento, ele é obrigado a se entregar a um sentimento, se entregar emocionalmente, e ele não faz isso. Por quê? Porque isso vai deixar ele frágil. Então ele simplesmente cria uma carapaça, né? Para que ele possa receber tudo que ele está buscando. Por quê? Porque todas as pessoas necessitam de amor. Todas as pessoas precisam se sentir amadas, precisam se sentir importantes, precisam ter a atenção das pessoas. E quando você não busca isso pelo lado emocional, você busca pelo poder. Então, assim, você vai usar o poder para poder sanar aquilo que o seu sentimento busca, né? E é o que ele faz. Ele usa o poder em cima das pessoas para poder suprir, né, o lado emocional e carente dele. Então o narcisista usa todos os seus familiares, as pessoas que convivem, seus amigos, funcionários, né, para suprir essa carência dele, suprir esse estado que ele precisa. Eu preciso ter um reconhecimento, eu preciso ser idolatrado, eu preciso ser o bom. Só que eu ser o bom sem que ninguém note isso, sem que ninguém fale, nossa, como eu sou bom, não tem um reflexo na minha alma. Eu preciso que as pessoas sintam e falem isso. Então ele mente, ele manipula, ele faz o que for preciso para ele receber isso das pessoas com que convive. Então, para ele conviver, né, com os processos dele, ele vai buscar o fato de ser o centro do mundo, o centro das atenções, né? Ele vai manipular as pessoas e as situações para que o ego dele esteja sempre reforçado no que ele espera, né? Evitando assim lidar com as frustrações dele, né? Assim também ele não precisa ter uma entrega emocional. Por quê? Porque se ele for buscar dentro dele qualquer emoção, qualquer sentimento, ele é obrigado a se entregar a um sentimento, se entregar emocionalmente, e ele não faz isso. Por quê? Porque isso vai deixar ele frágil. Então ele simplesmente cria uma carapaça, né, para que ele possa receber tudo que ele está buscando. Por quê? Porque todas as pessoas necessitam de amor. Todas as pessoas precisam se sentir amadas, precisam se sentir importantes, precisam ter a atenção das pessoas. E quando você não busca isso pelo lado emocional, você busca pelo poder. Então, assim, você vai usar o poder para poder sanar aquilo que o seu sentimento busca, né? E é o que ele faz. Ele usa o poder em cima das pessoas para poder suprir, né, o lado emocional e carente dele. Bom, e como lidar com uma pessoa narcisista? E quando você convive com alguém que é narcisista, né? Primeiro, não se iluda, tá?
Porque os narcisistas, para receber o que ele quer, geralmente eles são carismáticos, são charmosos, eles tentam te envolver de uma maneira para que você veja uma imagem dele como um super fantástico. Ele é, como eu disse, ele é o cara, entendeu? E isso te atrai, né? Então, assim, tome cuidado com essa ilusão, porque você acaba se vendo num emaranhado, né? Nossa, mas ele é tão bom, ele é tão bonito, ele é tão charmoso, né? Você tem sonhos, confia. Só que assim, o narcisista nunca vai reconhecer o que você faz por ele. Ele sempre vai culpar você pelos erros dele, porque ele nunca vai estar errado, né? Ele vai descarregar em você todas as frustrações dele, né? Ele nunca vai reconhecer as suas ações e nem vai te dar um retorno assim, olha, eu sei o que é que você está passando, eu consigo amenizar a sua dor. Não. Sempre ele primeiro. Lembre, o narcisista pensa nele. Então, tudo que ele fizer para você vai ser para ter uma resposta para ele e não para você. Então, não se iluda com relação a isso. Muitas pessoas criam a fantasia de que podem ajudar, de que pode ser diferente comigo, de que eu posso fazer ele mudar as atitudes dele. Não, o narcisista só tem uma opção para mudar: ele se reconhecer e procurar um tratamento. E isso é muito difícil, entendeu? Por quê? Porque ele tem que lidar com o que ele não quer. Então ele já construiu uma personalidade. Ele não vai parar para analisar se o que ele está fazendo é certo ou errado. Ele está certo. Então, assim, não é porque é você, não é porque você se dedica, não é porque, nossa, mas eu dou todo o meu amor. Não, ele não vai ver isso. Ele vai continuar sendo o foco das atenções, o centro das atenções. Então encare que as suas necessidades não vão ser atendidas, o seu desejo de reconhecimento, o seu amor correspondido. Nenhum relacionamento funciona de via única. Tem que ser uma troca. Você doa e recebe algo. Então, não espere, encare a realidade de que nesse relacionamento, seja profissional, seja conjugal, seja de mãe e filho, entendeu? Você nunca vai estar certo, você nunca vai ter a melhor sugestão, você nunca vai ser reconhecido pelo que você faz. Encare essa realidade, não espere uma coisa que nunca vai acontecer, entendeu? Por quê? Porque você fica na fantasia que uma hora a pessoa vai te reconhecer, que a pessoa vai ver o seu lado, que a pessoa vai valorizar o que você faz, vai valorizar os seus sentimentos para com a pessoa. Não, ela não consegue ter essa empatia. Então encare essa realidade. Comece a procurar qual o objetivo da sua vida. O que você quer para a sua vida, né? Quais são os sonhos que você tem para o teu futuro? É isso que você está vivendo, o que você quer viver? É dessa forma que você quer viver? Ou você tem projetos, você tem sonhos, você quer buscar algo que lhe traga uma emoção diferente, um sentimento diferente, alegrias, felicidade, sem essa apreensão de que tudo que você faz vai ter uma crítica, tudo que você faz vai ter um julgamento, tudo que você faz vai estar errado. Pense sobre isso, pense sobre o que você pretende fazer nos seus próximos 20 anos. Como você quer estar daqui 20 anos? Que vida você quer levar daqui 20 anos? Você vai levar mais 20 anos vivendo isso? Ou você vai procurar algo que te faça realizar os seus sonhos, os seus projetos, o seu objetivo de vida? Pense sobre isso. Se você convive com um narcisista e você não tem opção de
de sair dessa situação, ou você gosta de viver com a pessoa, tem outras coisas que te ligam a essa pessoa, então comece a pensar da seguinte forma: eu não devo levar para o lado pessoal as críticas, os julgamentos, a culpa, né? A pressão psicológica, porque o problema não é comigo, o problema é da pessoa. Tudo isso que ela está descarregando em mim não é meu, é dela. Então tire de você essa coisa de que, poxa, faz pra mim, por que que eu tenho que passar por isso? Não. Pense, se você está convivendo e quer continuar convivendo, isole isso, silencie. Deixe que a pessoa fale, mas não traga isso para o seu coração. Não assuma isso para você. Porque isso é uma projeção da pessoa. É aquilo que a pessoa tem medo de encarar. E não o que você é. Não o que você fez. Entende? Lembre-se que o narcisista não vive numa realidade. Ele criou uma realidade para ele. E o que ele julga em você, o que ele pensa de você, ou as atitudes que ele tem com você também não são reais. É a projeção que ele fez, é a forma que ele funciona, certo? É um transtorno dele. Então não tem que acolher para você os julgamentos dele, as coisas que acaba minando a sua autoestima. Tire isso do seu coração. Na realidade, você não é nada daquilo que ele está colocando, né? Na realidade, é a projeção dele. Então, não acolha para você. Não leve em consideração. Se você vai continuar convivendo com o narcisista, aprenda a ignorar as opiniões, os julgamentos, a culpa, tudo que ele projeta em você. Avalie onde estão os seus direitos e os direitos da pessoa, né? Tente estabelecer limites. Por quê? Porque a pessoa acha que ela tem domínio sobre a sua vida, que ela pode decidir sobre a sua vida, ela pode escolher as coisas para você. Então você precisa colocar limites para determinadas coisas. O que é responsabilidade minha, o que é direito meu, o que o outro está invadindo nas minhas escolhas, do meu modo de ser. Você precisa estabelecer um limite, não aceitar o domínio da pessoa. Mas lembre-se, não enfrente um narcisista, não discuta com ele, porque os seus argumentos nunca serão ouvidos. Ele está certo sempre. Então, o bater boca com o narcisista, tentar provar que ele está errado, não é a melhor maneira de você conseguir um limite, um espaço. Você vai ter que falar dos seus sentimentos, do que você sente, de como você está vivendo com relação àquilo e não dos erros dele. Porque no momento em que você apontar, né, as atitudes dele, que é errada, ele vai se voltar contra você. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a compensar, exigindo em outras áreas, tentando fazer com que você pague o que você está fazendo, ou tentar minar, né, o teu direito de limite, fazendo com que você volte atrás, né, no que você está tentando, no espaço que você está tentando criar para você, certo? Se autoanalise, veja quais são os seus pontos fortes, tente verificar quais são suas qualidades, porque só assim o julgamento, as humilhações não terão eco, né, em você. Porque enquanto você se sente diminuído, enquanto você acha que você não tem valor, enquanto você não percebe as suas qualidades, os seus pontos fortes, você acaba subjugada exatamente da maneira com que ele deseja. E se você já estiver num limite onde você não consegue mais, né, achar um ponto para se segurar, para se levantar, para poder modificar as coisas, procure uma terapia, né? Procure algo que você possa ter como apoio, como ajuda. Se você é religioso, procure frequentar
a sua instituição religiosa. Por quê? Porque lá você vai encontrar pessoas diferentes que vão trocar, interagir com você, onde você vai conseguir se sentir com uma autoestima melhor, né? Por quê? Porque a convivência simultânea, né, o tempo todo com um narcisista faz você se sentir apreensivo, né, com medo, estressado. Quando você convive com outras pessoas, você começa a perceber que não é bem por aí, não é esse o caminho, né, que as coisas podem ser diferentes. Isso ajude você a começar a se analisar. Mas o importante é que você busque uma forma de reconquistar a sua autoestima, de valorizar você, o que você tem em você. Nem que para isso você tenha que procurar uma ajuda externa, né? Fazer uma terapia, ir atrás de pessoas que possam valorizar a pessoa que você é, para que você ganhe força e autoestima. Se desligue do desejo de agradar o narcisista ou de apaziguar ele à custa de si mesmo. Esteja bem com a verdade de si mesmo, né? Para que você enfrente a situação do narcisista de outra maneira, de outra forma. O que você não pode é estar o tempo todo pondo panos quentes para que tudo fique bem, porque ele vai manipular as situações para que você faça isso. Então, se você consegue ver você com a sua verdade, com como você é, o que você está fazendo, você não precisa ficar o tempo todo agradando ele ou apaziguando uma situação, porque isso vai custar a sua integridade emocional, a sua integridade psíquica, e eu acho que isso não vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí que eu respondo. Na descrição tem os outros vídeos, se vocês quiserem acompanhar a série e tenham perdido algum episódio. E não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente a distribuir mais material para vocês, ok? Até a próxima!